Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente ao vivo. Deixa eu habilitar aqui o Instagram. Vamos lá, transmitir ao vivo. Boa noite, meus amigos. Muito boa noite, meus amigos do Insta. Muito boa noite, meus amigos do YouTube. Deixa eu ver onde está o meu YouTube. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos na nossa live de quinta-feira, live polêmica, uma live de assunto delicado. Boa tarde, Anderson, Guapimirim, Rio de Janeiro. Show de bola. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas por aí? Aqui tá uma chuva, rapaz. Caramba, Nelson Piscinas, boa noite, meu amigo. Como é que você está? Seja muito bem-vindo aqui no Instagram. Tudo bem? Estamos iniciando mais uma live nesse período de Jornada do Piscineiro. Esse evento vai até domingo. Gente, é um evento puxado, é muito conteúdo, tem que produzir muito conteúdo. E é muito bacana ver que algumas dúvidas vão sumindo. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Estão conseguindo ouvir direitinho? O áudio está saindo? Hoje a gente vai falar de dois temas bem importantes, bem interessantes, curiosidade de muita gente, que é, afinal, eu até deixei algumas anotações aqui, quanto realmente custa para trabalhar, para começar na área, e também quanto dá para ganhar nessa profissão. De repente, até vou fazer umas continhas aqui com vocês. Eu tenho aqui uma calculadora na minha mão. A gente pode ver se dá tempo de fazer isso. Tá legal? Se alguém precisar de ajuda para entender essa parte de precificação. Boa noite, Gabriel. É um momento importante essa nossa live, porque eu posso ajudar vocês em alguns aspectos, tá bom? Muita gente que às vezes cobra um valor e acaba passando raiva. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Beleza, meu amigo? Então, estou aqui com a minha calculadora. Vocês estão assistindo as aulas até para eu poder saber o que, que eu passo aqui, o que eu não passo. Se todo mundo estiver assistindo as aulas, tem conteúdo lá que eu nem preciso colocar aqui, tá? Para poder complementar o nosso conteúdo de hoje, tá? Mas vamos lá, vamos começar 8h37 aqui, vamos falando, vamos fazer o mesmo esquema. Eu sei que o pessoal vai entrando ao longo do começo do horário aí da live, daqui a pouco chega mais gente. Vamos manter aquele esquema de dúvidas ao final, beleza? Que aí eu vou passando ponto a ponto. Eu fiz algumas anotações para a gente conversar e ao final eu posso tirar dúvidas tanto desse tema, caso vocês queiram aproveitar o momento, quanto posso tirar dúvida de outros temas, caso vocês estejam com algum problema, algum tema, alguma coisa urgente, algum cliente para atender, alguma situação aí que precisa de repente, um apoio, tá certo? Muito boa noite, pessoal aqui do YouTube. Eu não consigo ver aqui, só consigo ver quando vocês colocam no chat. Tudo bem, Michele? Boa noite. Eu ainda não sei, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo ver as pessoas. Bom, depois eu vou ter que ver aqui como eu vejo as pessoas, porque eu estou usando um outro sistema para transmitir em tudo quanto é lugar. Beleza? Então, meus amigos, vamos lá. Quem tiver dúvidas, vai colocando as dúvidas no chat que nós vamos tirar ao final, tá bom? Então, nós vamos falar nessa live de dois temas. Eu vou começar com o primeiro. Quem está chegando agora, a gente vai falar quanto realmente custa para entrar na área e também quanto realmente ganha, tá? Eu até peço, quem quiser contribuir, pode contribuir. Quem quiser botar algum depoimento no chat, pode botar o depoimento, tá legal? Não tem problema. É
é interessante a gente ir participando e eu podendo ver, de repente, algumas realidades. Primeiramente, vamos lá. Quanto que realmente custa? Eu falei já numa live anterior, vou repetir para quem não assistiu, que essa eu considero que é uma área muito democrática de você trabalhar. Por quê? Porque você consegue, com pouco recurso, ou praticamente zero, entrar na área, tá? Então, o que, que você basicamente precisa? Passo um, né? Você precisa entender da área de conhecimento técnico de tratamento de piscina. Você precisa, para não tomar prejuízo, ter um conhecimento da parte de negócios. E se você quer se diferenciar no mercado, você pode se especializar em outros serviços adicionais que não só tratar piscinas, tá legal? Então, basicamente, o conhecimento é o que vai ditar. Por quê? Porque existe nesse mercado muitos proprietários, muitas pessoas que já se frustraram, que já tentaram. Eu já fui um desses que, quando eu comprei uma casa, eu comprei equipamento, eu comprei produto e aí deu tudo errado, eu não sabia fazer, me aventurei, não deveria. Então, muita gente, como eu, faz a mesma coisa. Compra produto, compra equipamento, mas chega na hora H, não consegue fazer, ou não tem tempo, ou não tem saco, não está disposto, e aí começa a virar aquela situação de terceirizar o serviço. É aí que entra, por exemplo, quem não tem dinheiro nenhum, tá? E quem quer começar na área. Eu recebi hoje, isso é muito legal, gente. Olha o tamanho da responsabilidade, por isso que eu tomo até cuidado quando eu vou responder, e eu não deixo, eu costumo não deixar pessoas colocarem informações erradas. Eu sempre estou meio que antenado e ajudando. Hoje eu recebi no direct meu uma pessoa que, se tiver na live, pode se manifestar. É uma pessoa que trabalha na lavoura, com as mãos cheias de calo, rala pra caramba de sol a sol e queria entender se ela consegue melhorar de vida na área de piscinas, tá? Olha o peso da responsabilidade de uma situação dessa, a ponto de falar para uma pessoa: olha, você consegue melhorar, você precisa aprender, mas é uma pessoa que eu não conheço, então eu não posso dizer dos seus recursos, mas eu imagino, pela profissão, que é uma profissão árdua, difícil e que tem um retorno relativamente baixo, né? Ou seja, esse primeiro tema dessa live é para essa pessoa. Como é que você começa? Tá? Você da lavoura, você que quer começar agora e você não tem recurso. Primeiro, você precisa aprender de tratamento de piscina. Eu não vou nem exigir muita questão de negócios, isso aí você vai pegando com o tempo, vai aos trancos e barrancos. Mas você consegue, assim como qualquer outra pessoa que está passando dificuldade agora, que está precisando de uma transição de carreira, que está insatisfeito com quanto ganha, que de repente ganha um salário mínimo trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sábado, e dá para tirar isso com 3 clientes, tá? Você precisa só do conhecimento. E o cliente, obviamente. Você só não consegue trabalhar se na sua cidade não tiver piscina nenhuma. Não tiver hotel, não tiver piscina, não tiver academia, não tiver residência, não tiver casa de veraneio, algo que eu acho muito difícil, porque hoje em dia até fazenda tem, sítio e por aí vai. Então, o que, que você precisa? Tem o conhecimento e, a partir disso, você vai precisar de equipamento e produto para começar. Produto e equipamento, você vai buscar cliente que já tem, tá? E aí, a partir disso, você vai fazer o seu primeiro cliente. Eu até recebi uma mensagem de uma pessoa que estava com uma dúvida, não sei se está aqui na live, se tiver, pode botar aí eu estou aqui, que estava na dúvida se valia a pena fazer contratos de manutenção. Boa noite, Ricardo, seja muito bem-vindo. Se valia a pena fazer contratos de manutenção, o que, que eu achava disso? E eu falei para ele na DM que é um assunto que eu vou trazer numa live ou eu vou trazer num Reels, porque numa caixinha de mensagem é muito difícil, é um assunto grande e extenso.
Mas, em resumo, eu disse: olha, você pensar em contrato de manutenção nessa área, você tem que começar a pensar desde o seu primeiro cliente. O contrato de manutenção sustenta o seu negócio. Os clientes que querem serviço avulso, eles são clientes que podem ir e vir quando quiserem e serão sempre muito bem-vindos, mas eles não vão garantir o crescimento do seu negócio de forma estruturada. Vai virar uma ansiedade, vai virar um medo, uma preocupação. Será que esse mês eu pago as contas? Será que eu tenho cliente para isso ou não? E por aí vai. Então, o que eu disse para ele, em curtas palavras, é: quer jogar o jogo de gente grande? Então, pensa que você tem que fechar o seu primeiro contrato de manutenção desde o primeiro cliente, que não é difícil, porque eu já falei em outras lives que o cliente não quer, nessa área, ficar trocando de profissional toda semana. É desgastante. Se coloca no lugar, se você já tem piscina em casa e está me ouvindo, você gostaria de toda hora ter uma pessoa diferente entrando na sua casa, fazendo um tratamento que você não sabe se está certo ou não, e por aí vai? Então, é uma área que facilita muito o contrato de manutenção, tá? Por isso, eu quero dizer que sim, você consegue começar com baixíssimo investimento. Poucas são as indústrias e as profissões que você consegue começar com baixíssimo investimento. Exemplo, é, de novo, vou falar um exemplo aqui de prestação de serviço que me vem à cabeça, que é a questão de ar-condicionado. Ar-condicionado, você tem que ter equipamentos técnicos precisos, você tem que conseguir fazer uma flange no cobre, você tem que conseguir fazer a carga de gás no equipamento, você precisa, de repente, de um multímetro para medir um capacitor, ou seja, você precisa, às vezes, de equipamentos sofisticados para, de repente, executar aquela profissão ou conseguir realizar um trabalho no cliente. Na área de piscinas, isso é um facilitador. E aqui eu já começo com o meu primeiro tema, ou seja, além de você entender que pode começar com baixo recurso, que você precisa de conhecimento, o que você precisaria basicamente para começar de equipamento num cenário desse? E que aí o cliente deveria ter para você conseguir executar o serviço. Pessoal, para quem está trabalhando na área, um pouquinho de paciência, eu já vou falar, já vou entrar no tema de quanto ganha, mas nessa semana que eu estou dedicando essas lives para quem está participando e assistindo às aulas, eu tenho quase que 80% das pessoas que estão lá participando nos grupos nunca trabalharam com piscina antes. Então, tenham paciência, porque é do zero mesmo que eu estou explicando, tá bom? E algumas coisas são óbvias para quem já está trabalhando na área. Então vamos lá. Equipamentos para quem está começando do zero. Você vai precisar de uma rede. Normalmente o cliente tem isso para catar folha, etc., né? Fazer a peneiração. Você vai precisar de pelo menos um cabo. Você vai precisar de um aspirador. Você vai precisar de uma mangueira e você vai precisar de um kit de teste, tá? Não tem como fugir do kit de teste, tá? Se você quiser ser um profissional respeitado. Se você quiser ter indicação, ser um profissional valorizado, você precisa saber o que aquela piscina precisa. Já falei em outras lives, não vou entrar muito nesse mérito agora, que a gente tem outros assuntos para tratar. Tá bom? Então, aqui, para quem trabalha na lavoura, né? Eu esqueci o nome, me desculpa, que vai assistir essa live depois, pode ser. Para quem está querendo começar, para quem está sem grana, para quem quer fazer uma renda extra, tá legal? É totalmente possível você fazer isso com pouco recurso, tá legal? Pessoal, ficou claro essa primeira parte? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver, coloca aí no chat, tá bom? E a gente vai seguindo aqui. E eu vou abrir, como eu sempre faço, para quem está vindo pela primeira vez, eu sempre tiro dúvidas ao final, seja do tema que a gente está falando, seja de outros assuntos, tá bom? Bom, agora vamos entrar na parte de remuneração. Remuneração é algo extremamente delicado, relativo, e eu vou tentar dar uma visão muito panorâmica, tentando trazer
para um universo a nível Brasil, porque nós estamos falando no Brasil inteiro, e de forma bem realista, tá legal? E eu vou acrescentar uma informação, além dos meus rascunhos aqui, que eu pensei agora e eu acho importante vocês saberem, é a questão de como você analisa se aquele cliente, aquela precificação faz sentido para você ou não, para a sua realidade, tá bom? Então, isso eu vou falar na sequência. Boa noite, Marcelo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Então, vamos lá. Primeira coisa, Manancial, seja muito bem-vindo. Primeira vez. Show de bola. Maravilha, Manancial. Seja muito bem-vindo. Segue lá. Dúvidas, coloca no chat. Pessoal, quanto ganha? Quanto que dá para ganhar? Vamos lá, vamos começar pelo tema. Primeira coisa que vocês precisam saber é como que eu posso trabalhar com piscina, né? Eu preciso ser um empresário, ter dor de cabeça, ser empreendedor e tudo mais para trabalhar com piscina? Não. Você tem outras formas de trabalhar. E aí vai do perfil de cada um. Inclusive, se você quiser, você pode trabalhar até no exterior. Você pode trabalhar nos Estados Unidos, você pode trabalhar na Holanda, você pode trabalhar em outros lugares. Olá, Logan, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Ivon. Você pode trabalhar em vários locais, tá? Porque, como eu sempre falo, água é água, existe um procedimento, existem parâmetros, existem processos que você faz, independente se você está tratando uma piscina na minha região, na região do Anderson, na região do Marcelo, em qualquer outra região, na região do Manancial, do Ricardo, do Gabriel, do Nelson, tudo segue o mesmo fluxo desde que você entenda. Então, dito isso, a demanda existe e ela existe em três grandes pilares, tá? Eu vou falar das três maiores formas para não me alongar tanto. A primeira forma de você trabalhar com piscinas é você trabalhar sendo um colaborador CLT. Você pode ser um funcionário, tá? Você pode ser contratado de uma empresa, tá? E prestar esse serviço. Na verdade, não seria prestar o serviço, seria executar o serviço, né? Desculpa. É mania de empresário. Então, você pode trabalhar para uma empresa e você pode trabalhar como carteira assinada, tá? Então, é uma área que ela é bem democrática para entrar, ela é uma área que demanda profissionais e ela é uma área que você pode ter a estabilidade da carteira assinada, entre aspas, não vou entrar nesse tema, mas você teria uma carteira assinada e os benefícios trabalhistas previstos. Vamos lá. Eduardo, mas e aí? Quanto ganha? Como é que funciona? Então, como eu estou falando a nível Brasil, eu entrei num site, ele é um site que você pode consultar. Esse site chama-se Glassdoor, tá? Glassdoor é um site, apesar do nome ser em inglês, ele é um site todo em português, e ele é um site que ele capta informação tanto das empresas quanto dos funcionários de quanto que cada um está ganhando na sua área, e ele compila aquilo e ele torna aquilo como se fosse um grande site de estudos de caso para saber média salarial e salários, tá bom? Então, com base nessa informação, eu tirei de lá que o salário base numa cidade pequena, numa região pequena, que nós não estamos falando de capitais, e aí segue muito a questão de sindicato, né? Tabela de sindicato e por aí vai. Hoje você inicia numa cidade pequena com uma base aí de mais ou menos R$ 1.518, ou seja, um salário mínimo, tá? Quando a gente fala em cidades maiores ou cidades que têm uma certa estrutura, você já está falando de um ganho de R$ 2.000. Isso eu estou falando sem benefícios, tá? Isso eu estou falando com base numa pesquisa, e isso eu estou falando com base no que está dentro de um site. Isso pode mudar dentro da realidade de cada um. Até porque eu vou falar um ponto importante agora aqui, que é as empresas, elas, claro, empresas que querem crescer, né? Não é qualquer empresa. As empresas, quando você quer que um colaborador seja produtivo, o que você faz? Você dá incentivos. E você dar incentivos, na maioria das vezes,
envolve metas e receita e dinheiro. E na área de piscinas não é diferente. Às vezes, aquela empresa fechou vários contratos, precisa que aquele profissional dê conta de uma agenda de atendimento um pouco mais apertada, ou ela está naquele momento prezando muita qualidade do atendimento, então ela não quer nem tanto que o profissional faça muitos atendimentos, mas quer qualidade, quer fazer pesquisa com o cliente, quer saber que o cliente está satisfeito, quer saber se o cliente indica aquela empresa. E aí é muito comum essas empresas elas darem incentivos. Então ela fala, olha, se você atender X piscinas por dia, você ganha um valor de tanto. Se você atender com qualidade as piscinas, você vai ganhar um valor de tanto, uma variável, tá? E aí, quando a gente está falando disso, a gente esquece esse salário base, porque esse o base é o base que você começa, e você começa a transcender esse valor começa a aumentar. E de acordo com o próprio site, com o próprio Glassdoor, a faixa que oscila isso, essa remuneração mais premiação, fora os benefícios trabalhistas, fica entre 1.900 e R$ 4.000. Bom, isso é mais ou menos uma referência, tá? Para vocês terem uma referência. Às vezes, para algumas pessoas, 4.000, 2.000, 2.500, 3.000 já é o que precisa. Às vezes é uma renda extra que você está querendo. Às vezes é um salário melhor do que você tem hoje. Às vezes é sair do desemprego e já conseguir ter um pouco de dignidade em algumas áreas, em algumas cidades. Esse valor ele já resolve muita coisa. Então, você tem as variáveis e você tem o fixo. O que é legal? Uma área que você aprende rápido, você se especializa rápido e rapidamente você pode buscar um serviço CLT, um contrato CLT. Pessoal, tá claro o CLT até agora? Vocês conseguiram entender? Deixa eu ver, eu anotei aqui três faixas salariais. Beleza até aqui? Tudo bem? Posso seguir? Seja muito bem-vindo, Maria José. Bom, agora, sabendo dessa questão do salário que você pode ser um colaborador carteira assinada, a gente vai falar da segunda forma que você pode trabalhar com piscinas. A segunda forma que você pode trabalhar com piscinas é no regime de parceria. Então, você é um profissional autônomo, só que em vez de você correr atrás dos seus próprios clientes, do seu próprio resultado, aí você pode fazer o seguinte: você pode simplesmente fazer uma parceria com empresas, tá? Com prestadores, por exemplo, construtoras, por exemplo, empresas que fazem limpeza e manutenção de prédios e condomínios, empresas que administram condomínios residenciais, administração de condomínios. Por quê? Porque aí a gente está falando de não ir para a pessoa física e estamos falando que você vai utilizar a carteira de cliente de terceiros, tá? E aí, Eduardo, como é que fica? Bom, aí vai depender da sua disponibilidade de tempo, vai depender do seu apetite semanal, porque normalmente você firma um contrato com essas empresas e esses contratos normalmente é de prestação de serviço. Algumas, ou quase todas, não sei hoje em dia, mas antigamente, era muito comum você, às vezes, pagar por RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, mas tem muita gente hoje migrando para realizar contratos com pessoa jurídica, com CNPJ, nem que esse profissional seja um MEI, tá bom? Então, diante disso, você pode utilizar a carteira de empresas terceiras. Em Brasília, por exemplo, onde eu estou, empresas que fazem, que têm contratos de manutenção com condomínios, costumam pagar até R$ 7.500, R$ 8.000
para o profissional prestar o serviço nas piscinas dos condomínios. Ah, Eduardo, mas isso é um valor muito alto. Não, mas veja bem, quando a gente entra no cenário não pessoa física, no cenário pessoa jurídica, nós estamos falando de piscinas maiores, piscinas um pouco mais complexas, né, do ponto de vista de tempo de execução, e, consequentemente, o contrato que essa empresa de prestação de serviço tem com um condomínio, ou com um clube, ou com essas empresas, né, essas pessoas jurídicas maiores, de grande porte, são contratos mais robustos e são contratos que normalmente envolvem outras especialidades daquela empresa. Então, às vezes, tem limpeza junto, tem ar-condicionado, tem serviços gerais ali, aquela manutenção, portaria, né? E aí eles acabam agrupando também o profissional do trabalho de piscinas, o piscineiro, o tratador de piscinas ali naquele contrato. Então, quando você faz isso, quando você trabalha em parceria, você tem uma vantagem. Você não tem que diariamente correr atrás do cliente, porque você tem aquele contrato de parceria que você já tem uma agenda fechada com uma empresa terceirizada, que essa empresa vai direcionar você para os clientes dela para poder fazer o trabalho, tá? E vai existir uma limitação de teto de remuneração, porque você vai combinar um valor, e aquele valor ali, como eu falei aqui em Brasília, entre 7 mil e 8 mil reais, ele é um valor que acaba sendo aquilo ali e você não aumenta. Se você for trabalhar eticamente, que é o que eu sempre falo, com integridade, você pode até ter que trabalhar exclusivo para aquela empresa, tá bom? Isso pode acontecer em contratos de licitação, empresas que participam de licitação, que tem até aqueles laguinhos artificiais para fazer a limpeza de entradas de condomínio. Então, esse é uma outra forma de você ser remunerado dentro de uma dentro do cenário de piscinas. Então tá, então falamos de você poder trabalhar como carteira assinada, falamos que você pode trabalhar como uma empresa prestadora de serviço para uma outra empresa, e aí regras contratuais vocês precisam combinar entre si, se tem exclusividade ou não, se pode atender cliente ou não, né? Mas existe aí todo um comportamento ético que precisa ser discutido na hora de fechar o contrato. E a terceira forma que eu queria falar com vocês hoje, até aqui tudo bem, pessoal? Tá claro? Posso avançar? Alguma dúvida aí? Seja muito bem-vindo, Rony Piscineiro. A terceira forma, pessoal, é... Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o meu... A terceira forma de você ter uma remuneração na área é você ser o dono do seu próprio negócio. É você ser o profissional na área, é você criar a sua marca, é você criar o seu nome no mercado e é você começar a trabalhar por conta própria. Tá legal? Então, quando eu falo nas outras lives que você precisa se capacitar em tratamento de piscina, em negócios e em serviços adicionais, não é só porque, Eduardo, mas então isso eu só preciso quando eu optar por cuidar do meu próprio, dos meus próprios clientes. Não, porque se você for trabalhar para uma empresa terceirizada, a empresa vai falar, vai olhar para você e vai falar assim: Marcelo, legal, cara, show de bola, você tem experiência na área. Estou vendo aqui que você me mandou foto de antes e depois de piscina. Você sabe como faz? Tá bom. Olha, eu tenho aqui 15 piscinas ou 20 piscinas no meu contrato e eu estava querendo montar com você aí um contrato de parceria. Quanto você me cobra? E aí? Como é que você faz? Que conta você faz? E, e aí? Como é que você vai negociar contrato? Como é que de repente na negociação você não fala tudo bem, olha, eu vou trabalhar com você, mas o nosso contrato de parceria, uma das coisas que eu quero ter é usar o meu próprio uniforme com a minha marca. Pode? Isso não tem nada a ver com tratamento de piscina. Isso tem a ver com estratégias de negócios, estratégias de como você vai se portar.
diante de um contrato de terceiros. Então, quando você está falando de querer galgar escadas maiores, valores maiores, numa parceria de prestação de serviço, pode ser até com uma imobiliária pequena da sua região, uma parceria, não tem problema, você precisa se posicionar, tanto do ponto de vista de negócios, quanto do ponto de vista de tratamento de piscina. E se você souber fazer o serviço adicional, você consegue ter até uma remuneração maior. Por exemplo, o profissional que existe no condomínio, em condomínios e piscinas maiores, piscinas de clube e academia, existe manutenção. É muito caro você trocar uma água, perde muito tempo. Normalmente é inviável você fazer isso, esvaziar uma piscina. Muita manutenção é feita embaixo d'água. Tá? Eu até falei que tem uma empresa em São Paulo que é especialista nisso, só faz isso. Então, se você está num condomínio residencial e você está dentro de um contrato, por exemplo, o que vai acontecer? Você que vai fazer o serviço de trocar as pastilhas quebradas ou ajustar o rejunte que está dando vazamento numa área de 1,40 m de profundidade, ou você acha que a pessoa que contratou você e ela tem um outro profissional além de você da área de piscinas? Não vai ter. Aí, o que faria numa situação dessa? Você vai colocar o pedreiro debaixo d'água? Não sei. Será que o pedreiro sabe nadar? Será que o pedreiro... Enfim, é a área dele trocar um azulejo. Mas a área dele é fora d'água. Dentro d'água, se você souber fazer o serviço, você pode falar no seu contrato de prestação de serviço o seguinte: olha, esse serviço eu faço, esse serviço aqui, ele é à parte, tá? Quando eu tiver que fazer, eu vou cobrar tanto. Mas eu vou cobrar tanto significa quanto? Quanto eu vou cobrar? Isso é negócios. Isso não é aprender o tratamento químico. Isso não tem a ver com sulfato, clarificante, cloro, nada. Isso é negócios. Então, para essa segunda forma de ganhar dinheiro, que pode ir até os seus 7.500, 8, e olhe que se tiver algum depoimento diferente aqui, pode colocar no chat, que isso é uma realidade que eu conheço daqui, tá? Olha que isso, a gente não está falando nem de você ter o seu próprio negócio. Agora, vamos falar sobre você ter o seu próprio negócio, tá? Eduardo, e aí? E qual é essa outra opção? Aí o céu é o limite, né? Porque quando você tem o seu próprio negócio, você tem duas formas de conduzir isso. O que você quer para você, e tá tudo bem, você acha que aquilo é o suficiente, e aí cada um aqui nessa live sabe quanto que quer ganhar, e existe a pessoa que quer formar um negócio, que de repente quer ser o melhor da cidade, que quer ser o melhor daquela região toda, que quer, de repente, com uma receita, abrir uma loja. Cada um tem a sua ambição, né? O seu desejo. Então, quando você está trabalhando por conta própria, você não tem a segurança do CLT, que eu falei para você. Você pode ter ou não o contrato de parceria com condomínios e tudo, se você negociar isso, mas você pode ter quantos clientes você quiser. E aí, o cuidado, ele não é mais na quantidade de cliente. O cuidado, ele é em como você precifica. E aí é negócios, não é tratamento de piscina. Então, quando você está falando que você vai ter o seu negócio, aí a gente entra naquele cenário. Eduardo, mas quanto ganha quem cuida de piscina, né? Por conta própria, quem tem o seu negócio. E aí a gente vai entrar num assunto muito relativo. Porque quando você está na CLT, existe algo que te dá um parâmetro, que é um sindicato. Quando você está no contrato de parceria, você tem um parâmetro também, que é o quanto você acha que você pode fechar o contrato e o quanto que aquela empresa tem de orçamento para poder te pagar. E ali vocês vão chegar no meio termo. Beleza. Quando você está no mercado por conta própria, aí você
é o seu próprio preço. E aí você tem que entregar para os seus clientes, a minha sugestão é entregar valor e não entregar preço. E aí você tem várias estratégias para isso, que vai fazer com que o seu valor mude. Então, se, deixa eu pegar aqui um nome aqui de alguém, se a Michele tem uma casa e tem uma piscina. Se a Michele pergunta para mim quanto que é para cuidar de uma piscina, eu vou avaliar alguns cenários que é negócio, eu vou precificar. Só que eu posso precificar só o tratamento de piscina, ou eu posso entender a Michele e ver o que eu posso oferecer para ela. E isso vai influenciar no meu preço. Então, por exemplo, se eu vejo que a Michelle é uma pessoa ocupada, trabalha de 8 às 8, se eu vejo que a Michelle não para em casa, né, tem muitos afazeres, se eu vejo que a Michelle diz para mim, olha, Eduardo, eu não quero nem ver piscina perto. Piscina é para eu entrar no final de semana com os meus filhos, com a minha família, eu não quero saber de nada. Não tem interesse em absolutamente nada. Primeira coisa que eu vou chegar para a Michelle é, Michelle, você quer que eu forneça material para você? Você não precisa se preocupar com isso. Eu não te faço relação de material, eu não te falo para que produto serve, eu não te falo qual é a marca, você não vai perder tempo indo na loja, você não vai fazer nada. Eu vou fornecer o material para você. Tá? Bom, se ela aceitar, o meu preço já é outro. Já não é mais a prestação de serviço só de limpar. Esse é um cenário. O outro cenário é, eu chego para a Michelle, ela também não tem tempo, aí eu falo assim, tá, Michelle, olha só, você em algum momento vai precisar organizar a sua casa de máquinas, ela pode ser que dê algum problema se a gente não fizer um trabalho preventivo nela. Se eu não avaliar a sua areia, se eu não ficar de olho no barulho dos equipamentos, se eu não de vez em quando lubrificar aqueles equipamentos, trabalhar eles com desengripante, se de repente eu não verificar a fiação, de tempos em tempos, se você não organizar a areia, daqui a pouco você tem um prejuízo maior. Então, eu posso colocar no contrato um valor de manutenção, ou eu vou colocar no contrato um valor de manutenção da sua casa de máquinas. Ou eu vou colocar no contrato a limpeza da área ao redor da piscina. Exemplo. Ou, enfim, você pode criar. O fato é que aí, tudo que você criar, você se diferencia no mercado. Até se eu chegar para o Marcelo e falar, Marcelo, piscina com você não tem mais problema. Eu faço um contrato com você aqui, quem está te cobrando aí, está te cobrando R$ 150 ou R$ 100, eu vou fazer um contrato com você. Esse contrato ele vai ser de R$ 350 ou R$ 300, ele vai ser um pouco mais caro, só que eu vou avaliar sempre a piscina para você. Se der um problema na sua casa de máquinas, eu desmonto a sua casa de máquinas, eu levo para arrumar e trago de volta. Eu faço 3 orçamentos para você. Eu troco a sua bomba, eu troco a areia do seu filtro quando for necessário, e você por mês vai pagar R$ 200 a mais. E ainda ganha aí de brinde umas 2 pastilhas de cloro por mês, você não precisa comprar tablete de cloro para sua piscina. Estou dando um exemplo. Então, isso tudo que eu estou dando exemplo para vocês é para vocês entenderem que valor é diferente de preço. O que eu entrego para o cliente vale muito mais do que quanto eu cobro. E claro, vai ter cliente que vai achar isso ótimo. E vai ter cliente que vai dizer: não, eu não quero, eu quero só isso. E está tudo bem. É assim mesmo. É o mercado. Você não quer ser empreendedor? Você não quer ganhar bem? Pois é. Então, a gente tem que aprender a escutar não e a gente tem que aprender a escutar sim. E é assim que é a vida, é assim que é o jogo. Tá? Aí o que eu vou procurar? O perfil do cliente adequado. Eu vou ver qual é o cliente da minha região, qual é o cliente que pode pagar mais, qual é o cliente que quer qualidade, qual é o cliente que quer tranquilidade, qual é o cliente que quer comodidade, qual é o cliente que valoriza o profissional. Não é todo cliente que tem piscina que vai ser o meu cliente, por exemplo. Aí agora vamos falar de valores, tá? Bom, é muito temeroso você usar valores que a conta não fecha. Então, quando a gente vai falar de valores, vai entrar aquele tema que eu não ia trazer nessa live, mas eu vou citar muito rápido, porque para não ficar extenso, mas você precisa entender. O meu
valor que você cobrar, ele tem que obrigatoriamente estar atrelado à sua realidade, tá? Grava isso. A sua realidade vai predominar em relação a quanto você vai cobrar. Eu posso chegar para vocês agora, se vocês querem uma resposta, eu posso dizer assim, olha, aqui na minha região, ninguém assim, a maioria, o profissional de verdade, 300, 350 no mínimo. Varia entre 350, 500, vai depender dos serviços, o que está no contrato, a rotina, a quantidade de atendimento e tudo mais. Mas eu vou dar um passo para trás, eu vou explicar por quê. Tá? Não é um chute, porque tem muita gente, às vezes, que quer fazer uma precificação e utiliza como base quanto que aquela região está cobrando, quanto que aquele colega está cobrando ou aquele amigo está cobrando. E isso é o pior erro que você pode fazer. Porque na hora que você começa a parametrizar o seu preço pelo quintal do vizinho, está muito errado, porque a sua realidade não é a realidade do seu vizinho. E essa realidade é uma realidade que eu estou falando, inclusive, de dentro de casa, inclusive da sua ambição pessoal, natural, do ponto de vista profissional. Boa noite, Josiano. Boa noite, Marcos. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. E por que eu quero dizer isso? Porque eu vou dar um exemplo aqui agora prático. Estou com a minha calculadora. Números. Quem gosta de números, a gente vai começar agora. Olha só. Vamos supor que eu vou tratar uma piscina de 3 por 6. Gente, eu tenho que anotar, tá? Porque a cabeça chega esse horário. 3 por 6, 1,40, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui da a média nacional das piscinas. 3 por 6 por 1,40. Então, a gente está falando aqui de uma piscina de mais ou menos 25 mil litros. Tá? 25 a 30 mil litros. Tá? O que vai acontecer? Essa piscina aqui, vamos supor que essa piscina está numa casa. Essa casa, ela tem um ambiente que não é tão adequado para uma piscina, ou seja, ela tem árvore em volta, ela venta, ela não tem capa, ela está numa situação que inevitavelmente eu não consigo resolver no mesmo dia, tá legal? Beleza? Eu tenho que resolver ela em 2 dias. Num dia eu tenho que analisar parâmetro, equilibrar, limpar a borda, etc. Eu já vou decantar e tudo, mas eu tenho que voltar para aspirar, eu tenho que para poder fazer o acabamento. Então, essa piscina de 30 mil litros aqui, eu sei, pela prática, que ela vai levar, num dia, ela leva aí 20 minutos, ou 30 minutos no máximo, e no outro dia mais 30, 1 hora. Mas para fim de fazer conta aqui com vocês, vamos considerar que ela leva 2 horas. 1 hora num dia, outra hora no outro, tá bom? Aí a gente chega na seguinte situação. Quanto é a minha 1 hora? Porque eu tenho que saber, né? Se eu ganho, a minha produtividade é pela quantidade de piscina que eu atendo e é pela o meu tempo de trabalho, e se o meu tempo é dinheiro, logo eu preciso saber quanto é a minha 1 hora. E essa minha 1 hora, ela é diferente. A minha 1 hora do Anderson é uma, a minha 1 hora é outra, a 1 hora do Marcelo é outra. Deixa eu vir aqui para a galera do Instagram para não se sentirem abandonados. A hora do Rosano é outra, do Rosiano é outra, a hora do Marcos, a hora do Igor. Cada um tem 1 hora. Eu vou explicar por quê. Porque na composição de 1 hora de trabalho, você não leva só em consideração simplesmente o combustível que eu gasto. Não. E eu vou falar qual é o grande erro das pessoas. Eu tenho que levar em consideração transporte. Eu tenho que levar em consideração alimentação. Eu tenho que levar em consideração despesa com produto. Eu tenho que levar em consideração se é alguém da minha equipe que vai ou não, funcionário. Eu tenho que levar em consideração, e agora é o maior erro, que é o meu salário. A maioria não faz isso. E aí que você tem problema. Por quê?
Vou dar um exemplo nessa piscina. Vamos lá. Eu falei de 2 horas. Meu rascunho está cheio. Eu falei de 2 horas, tá? Então, se 2 horas numa semana, significa que eu vou nesse cliente 2 dias. Então, 2 dias, no primeiro dia, eu vou gastar uma passagem. Vou colocar aqui que anda de ônibus, tá? Para ficar mais fácil. Ou então, se vocês quiserem, eu posso botar de gasolina. Mas vamos lá. Eu vou botar um valor aleatório, tá? Aqui um ônibus é 5,50. A gasolina hoje em dia está 6,85. Vamos botar aí uma média que eu vou gastar R$ 6 para ir nesse cliente. E eu vou gastar mais R$ 6 para voltar desse cliente. Tá? Significa dizer que num dia, só de passagem, eu estou gastando R$ 12. Só que esse cliente, eu não vou 2 vezes numa semana e aí eu não vou mais o mês inteiro. Eu tenho que voltar lá toda semana. Então, eu vou multiplicar aqui, o mês tem 4 semanas. Então, eu vou multiplicar esses R$ 12 vezes 4. Né? Então, eu vou gastar... Não, vezes 4 não, vezes 8. Porque são 2 atendimentos por semana. Então, 2, 4, 6, 8. Eu vou multiplicar aqui R$ 12 vezes 8. Só aqui, de passagem, deu R$ 96. Me explica, quem gasta R$ 6 de ônibus ou de passagem, me explica como que você vai cobrar num contrato mensal R$ 100 ou 150 para fazer uma limpeza. Vamos lá. Aqui eu não coloquei nem alimentação. Eu não coloquei nem o salário. Exemplo de salário aqui. Eduardo, como é que eu vou calcular o salário? Vamos lá. Se eu pego, e aí é de cada um, pessoal, eu vou colocar uma média aqui qualquer, tá? Então vamos supor que eu quero, já que eu sou empresário, eu defino qual é o meu salário. Ninguém define meu salário. Então cada um tem a sua. Quando eu falei o preço unitário, que eu falei que depende da sua casa, da sua família, do quanto você precisa, é exatamente isso. Quanto que eu preciso ter de salário para ajudar em casa, ajudar com os meus filhos na educação, ou simplesmente adicionar, não ser só o meu salário em casa, eu tenho a minha esposa trabalha, então quanto que eu preciso ter? Vamos colocar aqui, sei lá, R$ 5.000, tá? Um valor que dá para fazer conta. Então, se eu pego R$ 5.000, eu preciso decidir ainda quanto tempo eu vou trabalhar por dia. Por isso que eu falo que a hora do Marcelo é diferente do Anderson, que é diferente da minha, que é diferente da Michelle. Porque eu preciso saber quanto de tempo eu vou me dedicar a essa profissão. Às vezes eu sou Uber, eu só quero fazer uma renda de meio período. Às vezes eu tenho o meu trabalho, só quero fazer uma renda no final de semana. Então eu vou fazer uma conta aqui como se fosse a minha profissão, eu só trabalhasse com isso, tá? Se eu considerar que eu quero ganhar R$ 5.000 nessa profissão e eu vou trabalhar, vamos colocar aí, você é empresário, você não é funcionário. Então você vai trabalhar, vamos colocar aí 10 horas por dia. É muito? Será que é muito? 4 horas de manhã, 4 horas de tarde? 5 horas de manhã, 5 horas de tarde? Vamos colocar aqui 10 horas, só para facilitar a conta, tá? Então, isso aí, claro, cada um define a sua, né? Então, 5.000. Se eu dividir por 10, que fica mais fácil a conta, se eu pegar 5.000, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir isso aqui pelos dias que eu vou trabalhar. Se o Marcelo vai trabalhar de segunda a sexta, o mês tem 4 semanas, logo são 20 dias. Eu divido 5.000 por 20 dias. Na hora que eu divido 5.000 por 20 dias, eu cheguei no valor de 250 o dia. Né? Então, para eu fazer R$ 5.000, eu tenho que fazer R$ 250 em dinheiro todo dia, vezes 20 dias de trabalho. 5.000, beleza? Todo mundo comigo até aqui. Se eu colocar R$ 250 e dividir ele por quanto tempo eu vou trabalhar? Ah, eu vou trabalhar 10 horas por dia?
não sei, vou chutar, vou botar 10 horas aqui. Significa que a minha hora trabalhada, não é entre um cliente e outro, a minha hora trabalhada é R$ 25. Então, R$ 25 por hora significa que só estou botando o salário, tá? R$ 25. Então, R$ 25 num dia, R$ 25 no outro dia. Então, eu vou fazer 25 vezes 8 dias naquela piscina. Só que é R$ 200. Só no salário, tá? Fora o meu transporte. Já vai para R$ 296. Pessoal, para a live não ficar longa. Eu não posso, não vai dar para dar aula aqui de precificação e tudo mais. Mas só para vocês entenderem. Tá vendo como não posso cobrar um valor num cliente com base no meu vizinho, no meu amigo, em quem está trabalhando? Por quê? Porque às vezes eu quero 5, porque eu quero dar uma escola para o meu filho, ou eu quero ajudar em casa e tudo mais. Aquela pessoa só precisa entrar com 2.000 na casa dela, 1.500, 3.000. Aquela pessoa só quer trabalhar meio período, ou ela vai trabalhar menos horas e por aí vai. Então, não tem como você ter uma precificação no terceiro cenário de empresa sem você olhar para você mesmo. E isso não tem nada a ver com tratamento de piscina. Isso tem a ver com negócios. Se eu quero ganhar R$ 5.000 por mês, eu nem coloquei alimentação, mas se eu quero ganhar R$ 5.000 por mês e eu vou gastar passagem e vou ter alimentação se eu não tiver outro cliente perto, porque aí dilui, é outra história, tá? Aí vira outro cenário. Eu não posso cobrar no mês R$ 150 naquele cliente. Aquele cliente ele não é para mim e tá tudo bem. Eu vou ter que procurar o cliente que é para mim, que se encaixa na minha realidade. Agora numa conta generalista, tá bom? Uma conta geral. Se eu colocar que eu vou cobrar R$ 350 para cada cliente, para eu faturar, né, chegar a R$ 10.000, por exemplo, é fácil. Eu faço a conta aqui, ó. Eu pego R$ 350, multiplico por 30 clientes. Quem assistiu a aula 2 viu isso, tá? Eu chego a R$ 10.500, cobrando R$ 350. Sendo que desses 350 já tem que estar o meu salário, as minhas despesas, tudo aqui para eu ser feliz, para eu estar feliz. Se a conta não fechar, eu tenho que refazer a minha conta. Não é reclamar do mundo, falar que a área não sei o quê. Não, não é isso. Eu só preciso encaixar o cliente certo com o quanto eu preciso e fica todo mundo feliz. O cliente fica feliz e quem está trabalhando fica feliz. Então não é a quantidade de piscinas que às vezes você bate no peito e fala: eu tenho 100 piscinas para cuidar. Tá, e como é que tá essa qualidade de vida? Você está tirando férias? Você está indo para casa? Você está vendo sua família? Você está vendo sua esposa? 100 piscinas a R$ 100, por exemplo, a gente está falando de R$ 10.000. Eu faço R$ 10.000, por exemplo, com 30 piscinas. Então, o que eu quero deixar no terceiro pilar para vocês é: você precisa precificar, entender da realidade e chegar no seu número. Porque a gente pode ficar fazendo contas aqui utópicas, né? Contas abstratas. E o que, que seria uma conta abstrata? Eduardo, quanto que você acha que eu cobro? Eu chuto, né? Porque eu não te conheço, não sei a sua realidade, né? Então, olha só, vamos fazer uma conta aqui. Se eu pego 350 piscinas, R$ 350 e multiplico por 30, eu tenho 10.500. Mas os 350 já tem salário, já tem, sei lá, gasolina. Se você tem um carro financiado, já tem o valor financiado dividido por 30. Então, pessoal, o que eu quero dizer é: você consegue ganhar um bom dinheiro, porque se eu tenho
5 piscinas de manhã, 5 piscinas à tarde, eu tenho aqui 10 piscinas no dia, certo? Se eu tenho 10 piscinas no dia e eu tenho que voltar, que nem essa piscina que eu dei o exemplo de 30 mil litros aqui, né? Eu dei o exemplo de 30 mil litros, indo e voltando no dia seguinte, que é muito comum. É o que mais acontece. Você faz o tratamento, aplica produto, aí a gente vai decantar e no dia seguinte vai aspirar, porque tem que ter um prazo para o produto decantar. Então, eu tenho 10 clientes no dia. Se eu tenho 10 clientes num dia, 10 clientes no outro e 10 no outro, e os outros são retornos, eu tenho 30 clientes. Se eu tenho 30 clientes, dependendo de quanto eu vou cobrar, vai dar R$ 10.500. E aí, como que eu escalo isso? Aí chega um momento que você tem que avaliar a sua realidade para ver se, de repente, não é o momento de você dar um passo a mais, que é começar a montar a equipe para ter uma pessoa. Porque lembra que eu falei do Glassdoor, da pesquisa do Glassdoor? Eu vou voltar nela aqui. A pesquisa do Glassdoor tem que o salário base no sindicato é 1.518. Nas grandes cidades é 1.900. Então, vamos colocar o das grandes cidades como exemplo. 1.900, isso para quem contratar, se for contratar certinho, a gente está falando aqui de 3.800, mais ou menos. Se eu faço com 30 clientes 10.500, se eu tirar os 3.800, que é do colaborador, eu coloco para dentro da empresa R$ 6.700. E aí eu vou montando equipe, eu vou montando agendas, né? Eu monto uma equipe de agenda, monto uma equipe de outra agenda, e aí eu vou crescendo o negócio. Mas o que vai mandar no jogo é sempre eu estar de olho em quanto eu preciso gerar de valor de custo no dia, na hora, para não ter prejuízo. Então, quando alguém fala para mim, ou coloca lá no Instagram, em outro lugar, eu cobro, meu pacote no mês é 100, R$ 150, eu tenho certeza que essa pessoa não está feliz, ela não está satisfeita. A conta não vai fechar no final do mês. Tá? Então, recapitulando vamos lá, recapitulando os tópicos, né? Primeiro, dá para começar do zero? Dá, a gente viu que dá. Define qual é o perfil, pega cliente que tem produto e tem equipamento, e a partir do momento que você tem o conhecimento, você começa a executar nele, primeiro você ganha, depois você investe. Então, dá para começar. Segundo como é a área? Você consegue trabalhar sendo CLT, trabalhando numa empresa, tá? E é uma profissão que você aprende rápido. Você consegue trabalhar como um contrato de PJ com uma empresa prestadora de serviço que já tem seus próprios clientes. Você também consegue. E você também consegue sendo o dono do seu próprio negócio, tendo o cuidado de precificar e formar uma precificação que consiga abarcar todas as despesas e o lucro da sua empresa. E com isso, todo mundo fica contente. Acho muito difícil você conseguir ter uma boa receita cobrando mensal 150, R$ 200. Acho que a conta não fecha, tá bom? Mas é de cada um. Aqui, na região que a gente atua e tudo mais, é de 350 no mínimo, se não fornecer material, para cima. Tá? Isso porque você tem que ter a ambição de crescer esse negócio, né? Se você quiser ser um empresário. E aí outras despesas vão entrando, né? Vai entrando veículo, vai entrando IPVA, financiamento, gasolina e por aí vai. Então você precisa fazer essas continhas para conseguir trabalhar na terceira forma, no terceiro pilar, tá bom? Bom, pessoal, e aí? Dúvidas? Estamos aqui com 59 minutos de live. Conseguiram entender de forma muito franca quanto que dá para ganhar, quanto que dá para cobrar, qual o valor cobrar e quais as formas de trabalhar? Vocês conseguiram entender? Coloca aqui no WhatsApp. Bom, no WhatsApp, ó. A TicTeco já está. Coloca aqui para mim no YouTube ou no Instagram que eu vou para perguntas, tá? Igual a gente sempre faz, eu não saio sem tirar nenhuma dúvida de vocês. Pode ser até de tratamento de piscina, produto, o que vocês quiserem saber, pode perguntar aqui no chat, ou se estiver passando por algum problema aí, a gente troca uma ideia agora, tá bom?
Eu vou começar a ler os chats para poder ver os comentários ou ver as perguntas. Tá joia? E aí a gente vê, eu vou esclarecendo uma a uma aqui. Vai colocando aí. Deixa eu vir aqui para os meus amigos do Instagram primeiro. Pessoal, temos dúvidas aqui no Instagram? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Querem colocar alguma dúvida aqui? Se tiver, coloca aqui que eu esclareço. Turma do YouTube, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Deixa eu ver. Papapá. Anderson Guapimirim, hoje, beleza. Preciso muito, show de bola. Rai. Ivon, tudo bem, Ivon? Maravilha. Logan, pode. Tatu Flá, como é que eu fui cair em um coach de piscineiro? Interessante, né? Cara, se eu não sei se isso é um elogio ou não. Agora, se você não aproveitou nada do que eu falei, rapaz, eu acho que você nem curso de administração entra tanto no detalhe como eu entrei aqui. Só não dá para ser uma aula inteira. Agora, se isso é um elogio ou é uma crítica, eu não sei. Mas beleza, tá tudo certo. Marcelo, tranquilo. Show de bola. Pessoal, alguma dúvida a mais? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aproveita aí que o momento é agora. Meus amigos, então, já que não temos dúvidas, espero que vocês tenham entendido como entrar nessa profissão. Deixa eu ver o Marcelo. Temos uma piscina aqui de 44 mil litros. O senhor que limpa todo final de semana. Só joga sulfato de alumínio, carbonato e pouco cloro. Marcelo, aí, cara, tá tudo errado, né? Então aí eu acho que a gente precisa ajustar algumas coisas. Primeiro que eu acho que eu falei isso na aula de produtos lá, que eu falei, mas sulfato não é um produto que você tem que aplicar todo dia, tá? Toda semana. Não é. Não faz bem para a saúde, atrapalha a estrutura da piscina, estraga a areia do filtro, tá? É ruim para. Fica residual na água, então não é a melhor opção. O sulfato, aí eu aconselho você a trocar pelo clarificante floculante, não usar o sulfato. O sulfato é para você usar em casos pontuais, né? Piscina parada, piscina verde, piscina que caiu terra de reforma, piscina que está com alga e de repente precisa de uma decantação mais rápida. Então, o primeiro ponto que eu ajustaria aqui nesse tratamento seria tirar o sulfato, colocar um clarificante decantador. Segundo ponto, carbonato, que você deve estar falando, é bicarbonato de sódio. Não é tão efetivo, apesar de produtos que elevam a alcalinidade, a base deles é bicarbonato de sódio em grande parte. Só que ele é um bicarbonato de sódio mais concentrado, mais tratado, mais alinhado para uma piscina. O carbonato, se for isso mesmo, o bicarbonato, ele é um produto que ele pode desregular todos os parâmetros da piscina, tá? Ele não vai segurar o cloro como deveria, e você está jogando um produto à toa na piscina. Não faz sentido. Tá vendo, El? Carbonato para pH eu desconheço, tá? Porque até se eu pegar aqui, deixa eu pegar um produto qualquer, eu vou pegar aqui uma barrilha, só para você te falar aqui, ó, a composição dessa barrilha aqui. Vamos lá, cadê a composição dela? Composição da barrilha. A composição dela, ela é a base de sódio, tá? Então, já preparada para a piscina. Eu sugiro que você utilize a barrilha. Não é um produto. Porque, assim, qual que é o problema, cara? O problema é que quando você pega produtos, a não ser que isso seja um produto de piscina, tá? Eu tô lendo o que você colocou no comentário aqui.
Mas, às vezes, o que acontece? Você usa um produto, tenta economizar, né? E, às vezes, por exemplo, ele vai desregular outros produtos, outros parâmetros, e você vai ter que gastar com outros produtos para poder regular parâmetro. Então, para pH, eu gosto muito da barrilha. A barrilha é a base de sódio, tá? Então, é uma alternativa. Eu substituiria, não é um produto oneroso, é um produto que você pode usar várias vezes, não costuma ser um valor elevado, tá? Então, é algo que eu trocaria. E pouco cloro. O cloro, ele vai depender do quanto a piscina precisa. O maior erro que eu estou vendo aqui, além desses produtos, é ele não fazer medição. Porque se ele não faz a medição, ele não sabe quanto ele tem que aplicar. É a mesma coisa. Se eu não tenho o medidor de gasolina, como é que eu sei quanto de gasolina eu vou botar no tanque? Como é que eu sei se já está na reserva? Se eu não sei o quanto que aquela piscina tem de cloro. Então, se é pouco ou é muito, isso vai depender muito de quanto que aquela piscina está precisando, tá? E aí, obviamente, vem o que você está colocando aqui, que ela sempre está meio turva. Tudo que está aqui contribuindo, tudo isso que você colocou aqui, contribui para ela ficar turva. O sulfato, o produto que eu não sei de pH se é o adequado para a piscina, a falta de cloro, tudo isso vai contribuir, até porque o sulfato ele fica residual na água, tá? Então, você precisa ajustar esses produtos. Eu não sei nem a origem da sua água, se ela é uma água de poço ou não, mas você ajustando esses produtos e a rotina, ela para de ficar turva. Outra coisa que você pode fazer, pega lá no meu aquela live que a gente fez dos principais motivos de água turva e dá um checklist nela, porque, por exemplo, pode ser o filtro também, né? Pode não estar filtrando a quantidade de tempo necessário. Então, existem outros aspectos, mas de cara aqui, pela sua mensagem, eu já diria que os produtos que você está aplicando contribuem para ela ficar turva, tá? Luiz Carlos, quero ser um profissional de piscina. Show, Luiz. E aí você tem que realmente se especializar nesses 3 pilares que eu falei na aula, que para quem pegou fez sentido, tá? Eu tenho certeza que é a parte de negócios, precificação, divulgação de trabalho e tudo mais, a parte de tratamento de piscina e aprender serviços adicionais, cara. Aí você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro e nem precisa se preocupar com o que os outros falam. Marcelo, a alcalinidade, ela tem a base do produto é o bicarbonato de sódio, tá? Só que a alcalinidade existe produto de piscina específico chamado elevador ou redutor de alcalinidade, porque esse bicarbonato ele sofre um tratamento químico na indústria próprio para poder ser aplicado na piscina, tá? Vai fazer mal? Não vai, né? Bicarbonato a gente usa em comida e tudo mais, dificilmente vai, depende da concentração, mas assim, vai desregular parâmetro, a piscina não vai ficar bonita, vai jogar uma quantidade a mais que talvez nem precisasse, porque o que vem da indústria para a piscina já tem essa pegada de economizar produto, então às vezes você joga muito de um produto que não é e o de piscina você usa menos. Então, para a alcalinidade, a base é essa, só que ele trabalhado especificamente para piscina, você ganha performance com o produto, tá bom? Então seria para alcalinidade, beleza? Clarificante para decantação e barrilha para pH. Sim, isso aí, clarificante para decantação. Cuidado que o clarificante ele tem 3 formas de você usar, tá? Então você pode usar ele como sendo um clarificante só para clarear a água, ele pode ser um clarificante para decantar um pouco, ou ele pode se tornar um clarificante potente. Aí você tem que ver no seu produto. Normalmente é assim, 1 ml, 1 ml e meio para 1.000 litros para clarear. Aí vem para, se eu não me engano, 6 ml para dar uma decantada. Depois vem para 10 ml para poder fazer algo mais profundo. Então, vai depender da sua necessidade, de quanto que você precisa aplicar. Beleza? Água de poço, você tem que verificar também se não tem muitos metais nela, porque também vai deixar turva a água. Então, esse é um ponto também que você precisa fazer uma observação quanto a isso, tá bom? O que eu faço? O que eu sugiro? Deixa a análise da água de poço por último.
resolve os produtos e vê se deixa a piscina como você gostaria. Depois, por eliminação, você vai chegando nessa parte. Porque água de poço, se for mexer com isso, aí você teria que entrar com um eliminador de metais, né? E aí é um outro tipo de tratamento, é um tratamento a mais chatinho. Então, tenta resolver pelo menos com a troca dos produtos e a medição de parâmetro, tá bom? Decantação com clarificante é de quanto em quanto tempo? O clarificante, ele vai seguir mais ou menos a mesma regra aí do sulfato, tá? 24, 48 horas, dependendo de como você utilizar ele, tá bom? Como Luiz Carlos, como eu faço para me inscrever? Cara, a gente está no meio de uma jornada agora de muito evento, então, assim, amanhã já tem aula nova, sábado eu vou deixar para o pessoal ainda assistir a aula nova, domingo tem live. Eu acredito que a gente abriu uma turma de formação, foi em janeiro desse ano, e não abrimos mais. Tá? Eu deixei esse ano de muito aprendizado, entendendo legal, vendo o que os alunos precisavam e tudo mais. E a gente ainda está nessa questão de avaliar a viabilidade, mas eu tenho uma resposta para você, se você quiser se aprofundar mais, além da quantidade de conteúdo que está vindo ainda pela frente. Eu tenho como falar isso com você, se você quiser me mandar um direct, alguma coisa assim, a partir do final de semana, de repente, que a gente está fazendo umas contas aí, fazendo uns estudos, tá legal? A ideia é gerar conteúdo lá no Instagram, gerar conteúdo nos eventos, e aí a gente avalia essa questão, tá bom? Mas fica tranquilo, cola aqui na gente que você não vai ficar sem informação, pode ter certeza, tá bom? Se você der esse prazo de confiança aí pra gente até esse final de semana, eu acho que muita coisa está resolvida, porque, querendo ou não, eu tenho que jogar em várias frentes, né? É a empresa, é live para vocês, é gerar conteúdo no Rios, é estudar essa outra questão também. Inclusive, hoje eu fiz um Rios bacana sobre divulgação do trabalho utilizando adesivo de carro, tá lá já no Instagram. Então, pessoal, é conteúdo para tudo quanto é lado, beleza? Mais alguma dúvida aqui no YouTube? Marcelo, esclareci tudo? Tá tudo certo? Deixa eu ver no Instagram aqui se a gente tem alguma dúvida. Temos dúvidas do lado de cá? Tem o Diogo. Diogo, vamos lá. Eu não gosto de usar sulfato, só no último caso, e eu gosto de clarificante. Tô contigo, Diogo, é isso aí. Na verdade, estou evitando decantar piscinas. É, se você conseguir fazer um trabalho sem decantar, é uma boa, mas eu acho que, no final das contas, vai depender muito da aparência e do resultado, né? Porque você reter tudo na filtração é bem desafiador, digamos assim, dependendo de como está a piscina. Tem algumas piscinas, até piscina, por exemplo, de cobertura de condomínio, que é mais fácil. Mas aí também você pode utilizar outras alternativas, né? Você pode utilizar clarificante em gel no pré-filtro da bomba, você pode utilizar produtos que as indústrias vendem para aumentar a eficiência da areia do filtro. Também são alternativas aí que podem ajudar a evitar a filtração. Evitar aspiração, né? Mas é algo que vai de piscina por piscina. Mas eu estou contigo na questão do sulfato. A ideia é utilizar de forma pontual mesmo e caprichar aí no clarificante mesmo, tá legal? E aí, meus amigos, gostaram da live? Fez sentido? Trabalhei tudo como deveria? Gostaram do conteúdo? Dá um feedback aí para mim. Eu já tive um feedback aqui do Tatu, por enquanto, né? O Tatu Flá, que é coach de piscineiro. Então, eu queria saber se vocês gostaram, se fez sentido, precisa aprofundar mais, a conta fechou, deu tudo certo ou não, como é que tá por aí? Já estamos aqui já com mais de 1 hora de live. Se não tiverem dúvidas, vamos todos descansar. Seja muito bem-vindo, Mauesqui Piscinas. Bom, quem está entrando pela primeira vez, essas lives ficam gravadas, tá legal? Elas ficam lá no tempo que o Instagram permite. Vai estar lá para vocês assistirem depois, sem problema nenhum. A oportunidade é que ao vivo a gente consegue tirar dúvidas, trocar algumas ideias e tudo mais. Tá bom? Meus amigos, se não temos mais dúvidas,
Eu agradeço a participação de vocês mais uma vez, tá? Luiz Carlos, fica com a gente aí, você vai ter novidades. Muito obrigado a todos, tá? No final de semana eu devo postar aí algum cronograma de live para a semana que vem. Aí o evento já vai ter acabado, já vai estar mais leve, né? A rotina vai ficar um pouco mais leve, e aí eu vou colocar um outro cronograma sobre outros assuntos para a gente bater um papo, e eu vou colocando rios lá de acordo com a necessidade, o que eu vou vendo que é importante, tá bom? Luiz Carlos, vamos lá. Quando a pessoa trabalha com piscina e a gente que compra, é a gente que compra os produtos ou o cliente? Isso é negocial, tá, Luiz Carlos? Isso não tem algo escrito em pedra, não. Eu, particularmente, gosto, sempre que possível, colocar produto junto no meu contrato, tá? Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, eu tenho mais segurança do produto que eu estou usando, porque os seus produtos que funcionam melhor e outros que nem tanto, em cada situação. Eu sei que para aquele, quando eu for no cliente, eu vou ter produto, não vai ter falta, porque eu que estou levando. Eu dou comodidade para o cliente, porque o cliente não precisa se preocupar em entender o tipo de produto, nem marca, nem nada, nem perder tempo indo em loja. Eu lucro com o produto, porque, obviamente, quando eu coloco um produto no contrato, eu não faço isso só por, por facilidade, então eu cobro, né? Eu não só, na verdade, não é nem tanto cobrar o valor, é comprar bem o valor, isso é outro assunto, tá? Então, os dois lados acabam ganhando quando você fornece, quando você, enquanto profissional, fornece o produto, tá? Então, o cliente ele tem mais confiança em você, você dá uma aparência de um profissionalismo maior, uma capacidade de bancar aquele contrato maior, porque o cliente vê que você tem uma estrutura para isso, você consegue dar mais tranquilidade para ele, dar mais confiança, não estressa o cliente tendo que comprar, não se estressa chegando na casa e não tendo produto, que o produto acabou, pediu para o cliente, ele não comprou, não teve tempo. Então, sempre fornecer o produto é algo que eu procuro fazer. Mas é algo obrigatório? Não, depende da estratégia que vai adotar com cada cliente. E também no início, eu jogo muito limpo com os clientes, é muito transparente. Né? Eu converso com o cliente e vejo, você quer fornecer o produto? Você quer fornecer o material? Não tem problema. A gente só tem que fazer alguns acordos aqui para não ter problema na sua prestação de serviço. Mas se você quiser fornecer, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, eu deixo o cliente muito à vontade para isso. Normalmente, esse assunto eu converso com ele na primeira vez que eu vou na casa, na primeira vez que eu vou fazer o orçamento. Antes de fazer o orçamento, eu já sondo isso com ele, tá? Eu já sondo a rotina dele, como ele é, com o exemplo que eu dei da Michelle, eu já percebo mais ou menos como é o cliente, eu já percebo a questão do material também e eu já preparo um orçamento baseado no que eu combinar com ele, tá? Consegui explicar, meu amigo? Marcelo, depois farei o teste para ver se resolve. Obrigado, meu amigo. Faz o teste, depois dá um retorno aqui para gente, fala aí como é que foi, tá bom? Traz aí a demanda e a gente vai conversando. Tá joia? Bom, aqui no Instagram, o Instagram tá quietinho. Ah, tá, Diogo, valeu pelo. É porque, meu amigo, se você olhar a quantidade de pessoas que entraram do zero, que estão querendo melhorar de vida, e estão querendo aprender, e estão querendo entender como que funciona, é muito grande. Então, depende do público. Eu não posso, às vezes, aprofundar num assunto para, às vezes, pessoas que estão entrando que ainda não conhecem. Então, em respeito a todo o tempo das aulas que o pessoal está assistindo, está se dedicando, tá lá na comunidade, eu vou balanceando os conteúdos, né? Então, eu compenso na live, eu jogo lá um outro tipo de conteúdo para, no final, todo mundo tá mais ou menos nivelado. Quem entrou do zero já sabe alguma coisa, quem já sabe alguma coisa já sabe mais. Então, eu tenho que ficar fazendo essa distribuição de conteúdo adequada para todo mundo. Beleza? Seja muito bem-vinda, Salete. Meus amigos, então, já que a gente não tem mais dúvidas, pelo que eu estou vendo aqui, então nós vamos encerrando, 1h19 de live. Eu vou agradecendo o tempo de vocês, né? Quero agradecer aí a paciência,
tá bom? Muito obrigado por tudo. A gente vai se falando, as lives vão continuar. Quem está assistindo lá as nossas aulas amanhã, entra a terceira e última, tá bom? Amanhã às 8h30 da manhã. E a gente segue, elas ficam no ar, se eu não me engano, até domingo, não tenho certeza, mas acho que até domingo, e depois a gente encerra o nosso evento com sorteios, premiações, sorteios de produtos, algumas coisas que estão para quem está participando. Fechou? Então, uma boa noite para vocês, um bom descanso, Deus abençoe vocês, a família de vocês, e a gente se fala. A live está gravada, quem quiser, assiste aí depois, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.